Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre editorial. Você sabe que o jornal, os veículos de comunicação podem emitir uma opinião a respeito de alguns assuntos, não sabe? Você já deve ter visto alguns textos que não têm assinatura, que a responsabilidade é do jornal, do veículo que está propondo a leitura daquele texto. Justamente esse é o caso. Então, o editorial também é chamado de carta ao leitor. Não confundir com carta do leitor. A preposição faz toda a diferença, né? Carta ao leitor significa para o leitor, chamada de editorial. Objetivos. Vamos ler e interpretar o editorial, reconhecer a estrutura do editorial e, claro, compreender o funcionamento dos recursos coesivos. Recursos coesivos vocês já sabem, então nós temos vários, dentre eles os conetivos, os pronomes, Vamos dar uma lembradinha aí. Aqui o texto, editorial, somos todos responsáveis. População depende do comprometimento de cada um com posturas conhecidas que levam à contenção da epidemia. A epidemia mundial de coronavírus lembra pestes na Idade Média. Pandemias também de doenças respiratórias, como a gripe espanhola, em 1917, 18, e a SARS, mais recente, há 17 anos. Mas nunca houve nada igual pela velocidade com que o vírus se espalha pelo planeta, representando grave perigo para as populações. O Brasil, um dos 10 maiores PIBs do mundo, sofrerá danos severos pelo tamanho da crise que se aproxima e devido às características da epidemia. A questão não é só do governo, do Congresso, dos poderes republicanos. É de responsabilidade de todos. O Ministério da Saúde disse, acertadamente, que cada um deve saber a sua parte. É essencial se recolher para evitar a transmissão de um vírus veloz. Então, esse editorial é do Globo, de 23 de março de 2020. Está aqui a referência. Vamos pensar um pouquinho na atividade 1 que estou propondo a vocês. A linha fina antecipa o assunto que será tratado no texto. Identifique essa informação no começo da notícia. Então, aqui eu projetei para vocês uma parte do editorial para que vocês identifiquem. Faz aí que eu te aguardo daqui. Fez aí? E eu te aguardei aqui. Vamos gabaritar?
Eu te perguntei, a linha fina antecipa o assunto que será tratado no texto. Identifique essa informação no começo da história. Somos todos responsáveis, população depende do comprometimento de cada um com posturas conhecidas que levam à contenção da epidemia. Ó, esse é o começo do nosso editorial. Aqui, nosso gabarito. Então, o que a gente percebe? Que a linha fina está sempre após a manchete e já traz informações resumidas sobre o que será tratado no texto. Nesse caso, o texto será sobre importância do compromisso individual no combate à epidemia. Você percebeu, então, a diferença de linha fina e manchete? Atividade 2, só para os seus olhos. O texto diz que esta epidemia é diferente das outras. O que eu te peço? Releia e explique por que ela é diferente. Então, está aqui o trechinho, vamos reler antes de você responder. A epidemia mundial de coronavírus lembra pestes na Idade Média. Pandemias também de doenças respiratórias, como a gripe espanhola em 1917 e 18, e a SARS, mais recente, há 17 anos. Mas nunca houve nada igual pela velocidade que o vírus se espalha pelo planeta, representando grave perigo para as populações. E aí? Faz aí rapidinho, eu volto daqui a pouco conversar contigo. Claro que você conseguiu resolver a atividade, não é mesmo? Está conseguindo reler o texto? Você está se atendo bem às questões? Então, bora lá gabaritar. Ó. Eu te perguntei para você me dizer por que é diferente essa epidemia. Então, aqui, primeira coisa, pela velocidade, o contágio do vírus. Em outras pandemias, o contágio era mais lento. E a segunda, ó, nunca houve nada igual pela velocidade com que o vírus se espalha. Então, a explicação, está aqui em vermelho, né? Para você conferir aí direitinho, ó. Velocidade de contágio do vírus e a velocidade, ó, com que ele se espalha. Então, relendo o texto, a gente tem assim, ó. É diferente pela velocidade de contágio do vírus, pois em outras pandemias o contágio era mais lento. Então, uma comparação com outras pandemias. Aí, a epidemia mundial do coronavírus lembra pestes na Idade Média, pandemias também de doenças respiratórias como a gripe espanhola em 17 e 18, a SARS mais recente há 17 anos, mas nunca houve nada igual pela velocidade com que o vírus se espalha pelo planeta,
representando grave perigo para as populações. Percebeu? Agora, atividade 3. Eu te pergunto. Letra A. Qual o posicionamento do jornal sobre como agir com a situação da pandemia no país? B. Qual palavra indica que o jornal concorda com as medidas do Ministério da Saúde? Faz aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo. Oiê, voltei. Vamos conferir então o gabarito? Eu te perguntei na atividade 3, qual o posicionamento do jornal sobre como agir com a situação de pandemia no país? O jornal defende a ideia que o combate à pandemia é responsabilidade de todos. E aí eu te perguntei, na letra B, qual palavra indica que o jornal concorda com as medidas do Ministério da Saúde? Acertadamente. Combinado? Editorial. Editorial é um texto jornalístico, né? E geralmente aparece no início das colunas. Diferente dos outros textos que compõem o jornal de caráter informativo, o que o editorial é? É um texto opinativo, tá? Então, vai ter a opinião sobre um assunto que estava em voga, em evidência, é um assunto escolhido pela redação. Os textos são organizados pelos editorialistas, que expressam as opiniões da equipe. Por isso, não recebem a assinatura do autor. É uma equipe. No geral, eles apresentam a opinião do meio de comunicação. Que meio? Pode ser o jornal, a revista, a rádio, etc., onde ele estiver veiculando. Também podemos encontrar os editoriais intitulados como Carta ao Leitor ou Carta do Editor. Olha só, editorial, Carta ao Leitor ou Carta do Editor. Jamais Carta do Leitor, que daí é outra coisa. Então, 3 nominhos para você saber que são a mesma coisa. Editorial, Carta ao Leitor e Carta do Editor. Exatamente esse texto aqui, com essas características. Combinado? Atividade 4. Peraí, para tudo. Está aí acompanhando com caderno, caneta, seus acessórios, se tiver dúvida, está fazendo aquele famoso asterisco ou ponto de interrogação? Não estou vendo, deixa eu ver. Tá, beleza.
Assim que tem que ser. Atividade 4. O editorial apresenta a opinião de um veículo de imprensa. A qual outro tipo de texto assemelha-se? Essa é fácil, né? Faz aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo. Vamos embora, moçada! Voltamos conferir com você que está aí estudando, né? Já sabe o que é um editorial, já está por dentro de tudo, está acompanhando nossa aula, muito leve, muito boa. Vamos gabaritar o exercício então. Atividade 4. Eu perguntei para você o quê? A qual outro tipo de texto assemelha-se? É de opinião, tal, resposta, o texto dissertativo argumentativo. Percebeu? Estrutura do editorial, que é um texto dissertativo argumentativo também. Então, olha só. Introdução, desenvolvimento e conclusão. O que exatamente em cada parte? Na introdução, a exposição do assunto que será tratado no decorrer da leitura. No desenvolvimento, é o momento em que a argumentação do escritor será a principal ferramenta. E aí vai depender da intencionalidade que ele tem, né? De refutação ou de concordância, ele que vai estar argumentando para te levar à opinião do editorial. Conclusão, finalização do texto com a opinião do autor ou da equipe. Então, você vai perceber num texto editorial duas coisas interessantes. Primeiro, na linha fina tem lá o resuminho do que vai ser. Mas depois, quando vão se apresentando os argumentos, você vai perceber que vai ter a opinião. Por isso, cada veículo tem a sua equipe que compõe o editorial. Então, observe sempre os argumentos, minha dica. Veja se estão tendendo para uma argumentação que vai concordar ou de refutação. E veja que tipos de argumentos estão sendo apresentados lá. Atividade 5. Claro, óbvio. Releia o trecho do editorial e escreva um parágrafo argumentando sobre a responsabilidade citada. O Brasil, um dos 12 maiores PIBs do mundo, sofrerá danos severos. E, professora, o que é severo? Grave, né? Vamos já dissolvendo aqui os probleminhas de glossário, né? Os probleminhas de entendimento aqui. Pelo tratamento da crise que se aproxima e devido às características da epidemia,
A questão não é só do governo, do Congresso, dos poderes republicanos. É de responsabilidade de todos. Grande sacada isso aqui, ó, para você pegar, para começar a formar a tua opinião. Eu quero que você, então, escreva um parágrafo. Quanto um parágrafo, Pro? Mais ou menos de 3 a 5 linhas, pode ser um pouquinho mais, mas tem que ter o quê? Os argumentos sobre a responsabilidade citada. Qual é a responsabilidade citada? Ó, aqui o spoiler. Responsabilidade de todos. Pensem um pouquinho que eu volto daqui a pouco conferir contigo. Voltei, conferi contigo, claro, você conseguiu escrever, tá bem legal aí, argumentou? Deixa eu dar uma olhadinha. Você viu que é a responsabilidade de todos, que é esse tema que você tem que pensar, né? Então tá, uma possibilidade. Neste momento tão crítico da pandemia, é importante que cada um faça a sua parte. Mantenha o distanciamento social, fique em casa e sempre que possível, e não se esqueça de que, se precisar sair, é necessário que você lave as mãos. Use álcool em gel e é imprescindível, quer dizer, é importantíssimo, é vital que você use máscara. Sugestão de atividade. Aprofunde seus conhecimentos lendo outros editoriais. É importante você ter internalizado como que é essa estrutura do editorial, né? Então lá, a manchete, a linha fina, os argumentos, daí você vai pegando a estrutura, vai vendo como se processa a argumentação. E a melhor maneira de você fazer isso é pesquisando e lendo. Então, observe essa estrutura, as características, localize os argumentos utilizados pelo articulista, pelo editorialista e compartilhe com a sua turma. O que aprendemos? Lemos e interpretamos trechos de um artigo de opinião. Reconhecemos alguns tipos de argumento, exercitando nossa argumentação a partir da problematização do texto. Verificamos como a conclusão retoma a tese apresentada no texto. Aprendemos elementos para a produção de artigo de opinião, no nosso caso aqui, um editorial, que é um texto opinativo. Neste vídeo, falamos sobre editorial. Espero que vocês tenham gostado e até breve.